Olá, louvado e louvada! Tudo bem? Então vamos lá, hoje nós temos aqui o quê? Um café com o perito. Fazia até tempinho que eu não estava gravando o Café com o Perito, e hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente a Thaisa Agapito, que é fisioterapeuta, e eu não lembro qual é a sua turma, Thaisa. Qual é que é a sua turma? 5? Eu sou da turma 6. Ah, da turma 6. Então, ela vai contar para nós, então, como foi a sua trajetória aqui dentro do CZP, contar um pouco a história dela, contar como está a vida de fisioterapeuta forense, que é o objetivo principal aqui do nosso Café com o Perito. Thaisa, muito bom estar aqui com você e a palavra é com você. Bom, Douglas, é um prazer estar aqui falando com você nesse Café com o Perito. Eu sou a Thaisa Agapito, eu sou ergonomista, eu trabalho com ergonomia há muitos anos, há mais de 10 anos, em várias empresas, em multinacionais. Então, essa área de empresas, de saúde do trabalhador, é uma área que eu conhecia muito. Mas é uma área que a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente lida com pessoas que não são da área da saúde. Então, a gente tem que estar o tempo todo traduzindo os nossos desejos, traduzindo as nossas dores, as nossas dificuldades e os objetivos que a gente tem nas empresas. Então, essa era, assim, o meu dia a dia, todos os dias. Então, mostrar para o diretor da empresa, o gerente, a equipe de saúde, até a própria equipe de saúde, a importância do que é a ergonomia dentro da empresa. Então, foi isso durante a minha vida inteira, desde quando eu me formei como fisioterapeuta. Eu já fui para a área de ergonomia, eu sempre trabalhei com a questão da ergonomia. É uma área que eu amo de paixão, assim, me deu olhares muito diferenciados. É uma área que eu não tive isso na faculdade, né? É uma falha das nossas faculdades. Mas é uma área que eu gostava muito porque eu não lidava com a doença, mas sim com a prevenção daquela doença. Não te preocupa com o cachorrinho, faz parte do home office. Eu ia falar que eu ia te parar um pouco para ver o que está acontecendo, que o cachorro não para de latir. Não. Nossa, não tem problema, o cachorro faz parte do home office hoje, não tem mais. Ai, cachorro. E eu tô até tensa, tipo, cala a boca, cachorro. Não, pode deixar o cachorrinho, não tem problema. O bom é que não é live, por isso que a gente pode parar um pouco. Sim, se fosse live, já é. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E mesmo se fosse live, hoje já tá natural, né? Não tem mais esse problema aí. Quanto tempo você tem de formada, Thaisa? Eu formei em 2007 e trabalho... eu tô pensando agora quanto tempo eu tenho de formar. 15 anos de formar. Então, eu formei em 2007 e tenho 15 anos de formação em fisioterapia. Quando eu saí da faculdade, eu já fui fazer uma especialização em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Então, tem 15 anos que eu trabalho com ergonomia. Então, já vi de tudo na área da ergonomia, né? Entendi. E qual que é a sua cidade mesmo? Eu formei em Belo Horizonte e hoje eu trabalho numa cidade no interior de São Paulo. Eu me mudei para cá. Qual que é a cidade? Sorocaba. Ah, Sorocaba. Não, você tá do lado da Eduz. Aí. Sim, da Eduz, eu conheço a Eduz. Aí. A Eduz foi um dos motivos que eu conheço vários amigos da Eduz. Foi um dos motivos que começou a me acender a questão do marketing, né? Do marketing digital, de entender como funciona e de fazer essa carreira em conjunto hoje, né? Trabalho com os dois lados. E nessa rotina que você estava aí cuidando da saúde do trabalhador, como é que você chegou assim até a fisioterapia forense? O que você estava procurando quando você foi impactada por algum anúncio meu ou alguém te indicou o CZP? Como é que foi que você chegou até mim? Um dos motivos foi justamente a questão de uma mudança de cidade. Então, o Sorocaba desde o final de 2019, com a questão da pandemia, com a questão dessa loucura toda, eu tinha sempre o sonho de trabalhar em uma multinacional. Sempre quis, como ergonomista, trabalhar em uma multinacional. E eu trabalhei em multinacionais muito boas para o ergonomista. Eu tive um conhecimento muito diferenciado de ergonomia, de lidar dentro de produção.
E era muito bom, mas ao mesmo tempo é um mundo muito desgastante, é um mundo que você tem que se dedicar muito, é um mundo que você tem que ficar muito tempo fora de casa. E hoje eu tenho um filho pequeno, então o meu filho, eu não conseguia acompanhá-lo. E por ter uma rede de apoio muito escassa, muito pequena, eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo isso, de lidar com o trabalho, de lidar com a questão do meu filho, de lidar comigo mesmo. Então começou a ter vários fatores que influenciaram nessa mudança. E aí, como eu estava na parte de ergonomia e dentro da empresa, eu tinha que acompanhar várias perícias, eu comecei a verificar como eu ia fazer, porque eu tinha, por mais que eu tinha conhecimento de ergonomia, por mais que eu entendesse saúde do trabalhador, a questão judicial ela é bem diferente. Então é um cenário muito mais complexo, né, Douglas? Não é assim, vai lá e faz a perícia. Não é assim que funciona. Não é bico. Então, não é bico. Então foi quando eu estava mesmo dentro da empresa, tipo, tinha que acompanhar as perícias. Eu comecei a procurar na internet, eu comecei a procurar dentro da própria rede social alguém que falasse sobre fisioterapia forense. Então eu te achei na rede social, eu te achei pelo Instagram. Então eu comecei a acompanhar, comecei a ver as suas postagens, comecei a me interessar pelo assunto e decidi fazer um curso de perícia justamente para eu ter um pouco mais de tempo, para eu conseguir conciliar toda essa jornada de ser mãe, de ser profissional, de acompanhar o crescimento do meu filho e de estar perto dele. E nisso, a princípio, seria para estar dentro da empresa, mas quando eu entrei no curso, na comunidade, como se fosse assim, uma abertura de mente mesmo. É como se uma venda que tivesse no meu olho, ela quebrasse totalmente, sabe? Você começa a entender que você, às vezes, não precisa se dedicar tanto tempo, que, às vezes, o tempo é a questão de ser produtivo, não é a questão das horas que você trabalha, mas sim da efetividade do seu trabalho. E tudo isso começou a mudar de acordo com do curso que eu fazia. Então, eu trabalhava o tempo todo, eu tinha um filho e eu fazia o curso de madrugada várias vezes. Então, às vezes eu acordava e ia fazer as aulas para não perder aquele ritmo, para não perder o momento. E todas as vezes que eu participava da perícia, eu começava a entender como que funcionava uma perícia. Porque eu via na teoria, chegava na prática, eu acompanhava quando eu estava ali como assistente técnico da empresa, né? E a minha turma foi no final de novembro e início do ano de 2022, nesse ano. E uma das minhas metas esse ano era ter mais tempo para mim, era eu conseguir dedicar melhor às minhas coisas. E foi o que aconteceu com o CZP. Ele me deu essa oportunidade de eu conseguir me dedicar melhor às minhas atividades. Não é fácil, né, Douglas? Eu falo que assim, mudar a sua carreira. Não é fácil, uma coisa que é muito nova, apesar de que você estava ali dentro, você tem um conhecimento avançado de ergonomia por muito tempo, né? O meu olhar ele é muito direcionado quando você é ergonomista e fisioterapeuta do trabalho. Mas você muda a cabeça. Agora você está ali com um outro propósito, um outro objetivo. Então, essa foi uma das grandes pegadas que eu aprendi com o curso. A gente tem a gente não consegue separar, você falou uma coisa muito importante, a diferença entre ser ocupado e ser produtivo, né? Porque a pessoa às vezes é ocupada, né? Ela fica 8 horas por dia ocupada com as coisas e não produz nada, né? É verdade. E ser produtivo, o fisioterapeuta forense, se ele for produtivo, ele vai ganhando as liberdades, né? Ele ganha tempo, né? Se ele conseguir sentar ali e organizar a vida dele de uma forma onde ele produza de segunda a quinta, por exemplo, e deixar todos os prazos em dia, ele pode folgar na sexta, né? Ele consegue, ou ao longo da semana também, né? Sim, é uma das minhas grandes dores, como mãe e como profissional, você conciliar, porque parece que são coisas que se excluem, ou você é mãe ou você é profissional. E o CZP e ser fisioterapeuta forense não é isso. Você consegue complementar uma com a outra. Então, eu dedico uma parte do meu tempo para fazer todas essas questões, né, de prazos, de análises, e uma outra parte eu dedico para ficar com meu filho. E quando eu preciso,
Tem hora que eu preciso ter mais um tempo com ele, aí eu empurro para trabalhar mais à noite, eu empurro para trabalhar mais nos finais de semana. Então eu consigo meio que me ajustar. Uma coisa que quando você trabalha como CLT, isso não existe. Você tem aquele tempo ali para cumprir. Você tem que estar ali para cumprir aquela jornada de trabalho. E é o que você falou, muitas vezes você está dentro, mas você não produz. Então, o raciocínio, você precisa depender de várias pessoas para você chegar num ponto. É claro que quando você é um assistente técnico, como eu sou hoje, que eu acompanho os advogados, eu preciso muitas vezes das informações deles. Mas quando você consegue alinhar com eles qual é a importância do trabalho, o que você precisa, é muito mais rápido e ágil. É ágil nessa agilidade, porque é interesse dele também, né? Hoje, a gente observa assim, a fisioterapia, de um modo geral, ela é extremamente desvalorizada, né? Hoje o fisioterapeuta, se ele quiser ser valorizado, hoje o vídeo é atemporal, né? Estou dizendo hoje, setembro de 2022. Se você fizer a mesma coisa, você vai ser remunerado eu digo assim, igual a manada. Se você ficar na manada, você remunera que nem a manada, R$5, R$10 e tal. E que para você sair da manada, você precisa ir para outra área, algo disruptivo, algo que realmente onde você coloca essa assinatura tenha valor, né? E nesse ponto, hoje, a fisioterapia forense, ela tem essa possibilidade de fazer com que o fisioterapeuta, daqui um pouco, ele utilize 1 hora do tempo dele para avaliar fisicamente alguém, fazer uma consulta, e depois ele vai gastar ali talvez 1 hora, no máximo 2, para fazer um parecer. E são 3 horas de trabalho e você pode cobrar R$1.200. São R$400 por hora. Eu não conheço uma área da fisioterapia que remunere tão bem, né, que a gente consegue condensar o nosso tempo e fazer. E nessa sua organização temporal, você vai poder botar na sua agenda aquela 1 hora que você precisa estar presente, né? Você precisa ir lá no seu consultório, ou se não tiver consultório, que nem eu não tenho consultório, eu alugo a clínica da minha amiga Gina lá, vou lá, faço a consulta e vou para casa. Depois eu decido quando eu vou fazer esse parecer, né? Desde que eu cumpro o prazo. Então daqui um pouco isso acontece mais com as mulheres, né? Você vai poder ir lá, sei lá, você marca às 3 da tarde para fazer alguma coisa, porque de manhã ou de tarde seu filho vai para a escolinha, alguma coisa assim, e 3 da tarde, para quem tem consultório e clínica, às vezes é um horário que não tem ninguém, né? Fica ali, é um horário que sobra para um idoso, talvez às vezes tem uns buracos na agenda que a pessoa poderia completar com fisioterapia forense, né? Sim. Uma das grandes coisas, Douglas, que eu vejo, assim, é acompanhar o crescimento do meu filho perto. Eu não buscava meu filho na escola nunca, eu não acompanhava nada dele, e hoje eu moro num condomínio que eu não aproveitava nada do meu condomínio. Tipo, ele tem um espaço, um parquinho, hoje eu consigo, 4 horas da tarde, o meu filho coisas que eu não fazia antes. E você tá com a cabeça diferente, o raciocínio ele vira outro, sabe? Você consegue meio... Tipo, se você se organiza muito bem, você faz as suas atividades e você tá tranquilo para você cumprir o seu papel de mãe, aquela atenção plena, e não de ficar pensando o tempo todo, eu preciso fazer, não é isso. E o mais interessante é você consegue cumprir a sua agenda. Não é fácil, mas é mais prático, sabe? É isso que você falou. Eu não preciso hoje trabalhar de madrugada só se eu quiser, entende? Eu trabalho à noite, finais de semana? Claro que sim, mas é porque eu me organizo naquele tempo. Então eu consigo me organizar, eu sou dona do meu próprio tempo hoje. Uma coisa que as pessoas da área da fisioterapia não me entendem. E até a própria sociedade me cobra essas coisas. Tipo, mas você é fisioterapeuta, mas você não anda de branco? Não, eu não ando de branco. Eu trabalho na minha casa. Eu consigo parar, eu consigo ver o que meu filho come, eu consigo comer melhor. Então, são coisas que, quando você pesa na balança, mudam muito. Como ergonomista, eu cuidava da qualidade de vida das pessoas, mas eu mesma não tinha tempo. Eu não tinha tempo para fazer um exercício, eu não tinha tempo para eu comer bem, eu não tinha tempo para eu ficar com meu filho. Então, que qualidade de vida é essa que eu tanto pregava para as pessoas e que eu mesma não tinha?
Então, hoje eu consigo ter esse tempo, eu consigo me organizar melhor, eu consigo planejar melhor. E isso é uma coisa muito importante para a mãe, para qualquer pessoa, porque não vale a pena muitas vezes, sabe? Se valesse a pena o trabalho, o esforço, a dedicação, hoje o meu trabalho, meu esforço, a minha dedicação, ela vale a pena sim. Hoje eu tenho um retorno. Um retorno financeiro, é o que você falou, tipo, onde que você ganha R$400 a hora? É um retorno financeiro. Se você quer ganhar mais, você trabalhe mais. Se você quer ganhar menos, você trabalha menos. É você do seu próprio tempo. Isso é uma das grandes mudanças que o CZP fez na minha vida. É você criar e ser dono daquele tempo que é seu, a sua vida. Eu não tenho que... Ninguém mais... Eu tenho um chefe, eu não tenho um gestor, eu não tenho um diretor, eu não tenho ninguém que mande do que eu tenho que fazer. Eu mesma sei o que eu tenho que fazer. É uma autorresponsabilidade também, Douglas, entende? Sim. E isso também é uma mudança de mentalidade. Então, eu acho que as grandes coisas que eu levo para a minha vida do CZP foi isso. Foi a mudança da minha mentalidade e a questão de liberdade. Eu tenho hoje uma liberdade que eu não tinha. Financeira e geográfica. E tempo é a mais importante delas. E essa questão de você falar que é fisioterapeuta e ser julgada pela roupa, eu também sou assim. Porque às vezes a pessoa me pergunta, o que você faz? Sou fisioterapeuta. E você atua onde? Hospital, clínicas? Não, eu atuo no judiciário. O cara olha, como assim, né? Aí você tem que explicar para a pessoa. E isso é uma barreira também, quando o aluno vai buscar apresentar o seu trabalho para juízes e advogados, porque a experiência que o advogado e o juiz tem com o fisioterapeuta é uma pegada mais assim, o juiz faz pilates, a juíza, né, faz pilates, ou fez um torce de tornozelo, ele fez choquinho com lâmpada, né, que é umas coisas tristes que acontecem. E aí o cara, quando você diz para ele que você vai ajudar ele de alguma forma nos processos, ele não entende. Ele diz, como é que um cara que me alonga lá, que faz uns exercícios com mola, vai me ajudar num processo de doença ocupacional? Ele não entende. Ou até assim, o cara vai lá, uma pessoa que só faz operacional, liga botão, aperta botão, vai me ajudar. Então, essa barreira a gente também tem que transpor, né? Por isso que é muito bom quando você pontua assim, que não é fácil, concordo. Exige algumas características. Dentro da nossa comunidade, eu sempre digo, a gente é disciplinado, a gente tem constância, a gente é comprometido e a gente tem resiliência. E isso vai fazer com que a gente chegue no sucesso que a gente almeja. Não é fácil, mas eu posso dizer que é simples. É uma coisa simples. Você vai ter que fazer o que a maioria das pessoas faz hoje, que é empreender, né? Você fazer o seu mercado, prospectar. Muitas vezes o meu Instagram pipoca toda hora. Mas eu arrumo emprego aonde? Digo, se você está com essa mentalidade de que você almeja um emprego nesta área, essa área não é para você. Porque você não vai ter um emprego, não tem emprego nessa área. Pode ser que surjam empresas de perícias gigantes que vão dar emprego, mas na prática não é isso que acontece, né? Mas, Thaís, me conta o que você, assim, quando você passou pela transformação ali, me conta um pouco de como foi a sua experiência dentro do ambiente do CZP, com os teus colegas, a comunidade, a estrutura. Então, primeiro, né, a gente tem uma comunidade durante a jornada do CZP, do grupo. E é muito interessante, porque existem pessoas de vários níveis ali. Então, às vezes, uma coisa que é muito óbvia para mim como ergonomista, as pessoas perguntavam, eu falava, gente, como isso é óbvio? Porque para mim era óbvio, mas para o outro não era. Então, foi um crescimento muito interessante. Uma das coisas que, assim, Douglas, eu falo que o Douglas, você responde todos os seus WhatsApps no tempo, ninguém fica com dúvida, por mais que a dúvida seja, assim, a dúvida mais... Pensa numa dúvida boba, responde. Assim, isso é uma das coisas de entrega, assim. Eu nunca vi, olha, eu já fiz... Eu sou fisioterapeuta, então eu fiz uma graduação em fisioterapia. Eu fiz uma especialização em fisioterapia
do trabalho em ergonomia. Depois eu fiz uma outra graduação, que eu fiz administração, que chegou um ponto que, como ergonomia, eu não conseguia avançar, porque eu não conseguia explicar para as pessoas o que era. Então eu tive que fazer uma outra graduação em administração. E eu fiz vários cursos, e eu nunca tive uma entrega do professor de uma forma tão intensa, assim. De entregar os documentos na sua mão. Falar, olha, aqui estão os documentos, é desse jeito que faz, segue esse caminho. Isso, assim, para mim foi uma das coisas que assim, me quebrou totalmente. Foram 8 semanas que eu tinha tudo na mão, todas as informações. Tudo que alguém perguntasse no grupo, respondia. Se o Douglas não respondia, alguém respondia também. Às vezes eu dava contribuição, porque eu via que muita gente não era da área e ficava meio perdido. Mas sempre alguém tinha. Isso, assim, foi uma das coisas muito fantásticas. Não só pela questão da mentoria, mas pela questão da entrega que tinha no grupo. E não foram só depois das 8 semanas, né? Ter aquele grupo VIP ali é muito legal. Então, tem hora que eu não consigo acompanhar. Quando eu abro, tem 200 mensagens de WhatsApp. Aí eu começo a ler as mensagens, assim, nossa. E é uma coisa que às vezes são visões que você não tinha. Como eu fui para ergonomia, tem coisas que as pessoas falam, por exemplo, de respiratório, até próprio da ortopedia, que eu não me ligava, então acabava que, tipo, deixa eu aprender isso melhor. Então, isso foi uma das coisas que eu, assim, quem quer ter uma entrega e aprender a entregar o trabalho, é com você. Então, assim, o comprometimento, até eu mesma comecei a aprender, como dizem, o ambiente, ele muda as pessoas. E eu comecei a ver que como ser comprometido com o trabalho, como você estar ali, foi uma das grandes coisas que eu aprendi. Então, isso assim, é fantástico do grupo, assim. Fantástico do curso, do pós, do grupo, da comunidade, de tudo. Essa questão da sua entrega. Porque o que a gente vê muito, Douglas, é as pessoas fazerem cursos e você não tem a resposta, você tem a técnica, você não tem a resposta. E ali não, ali você ajuda, você responde as perguntas. Não, gente, eu tô viajando. Eu lembro que, acho que no final do ano você tava viajando e você tava respondendo as pessoas no grupo, falava, meu Deus, né? Tipo, o cara tá viajando com a família, mas ele tirava o seu tempo para responder. Então, isso é interessante. Então, a pessoa que vai e fica com dúvida, eu não sei se eu faço esse curso e tal, não é por isso. É porque é uma mudança mesmo de mentalidade, é uma mudança de tudo. Eu vejo o antes e o depois, assim. E até hoje, né, as pessoas postam lá, eu colhei todo dia. Gente, é muito legal. Seus amigos crescendo, você postando, gente, hoje eu consegui isso, hoje eu consegui aquilo. Que te anima. Você fala, cara, nossa, fulano consegue? Então eu também vou conseguir. Deixa eu dedicar um pouquinho a mais. A pessoa tá com dúvida, deixa eu correr ali no grupo, ver se alguém já teve essa dúvida igual. Então, é uma comunidade mesmo, é você fazer parte de um grupo, é você se sentir pertencente daquele grupo. E são conversas muito maduras. Muitas vezes, o próprio ergonomista, o próprio fisioterapeuta, ele não tem essa conversa madura. Às vezes a gente fica discutindo piso salarial. Qual é o piso que eu tenho que ganhar? Gente, a gente não tem piso salarial. Se você sabe fazer, o piso é você. A fisioterapia forense, o piso é você que dita. Que se você quiser, você ganha muito. Sabe que a questão da entrega foi uma coisa que... Porque o CZP ele começou assim meio aleatório. Eu não parei, acordei de manhã e disse, eu vou lançar um curso. Não foi assim. Foi por causa da pandemia, enfim, ali eu tava muito tempo em casa sem fazer absolutamente nada, porque as perícias estavam paradas, meu cérebro tava uma gelatina. E quando eu fiz a live lá que eu vendi a turma 1, e quando eu comecei a entregar, eu percebi o quanto era um mundo muito fora para as pessoas, muito... Era tipo quase outra faculdade, né? Uma coisa muito diferente. E aí eu até pensei, caramba, isso aqui precisa muito suporte. Porque se a pessoa tiver uma dúvida no meio do caminho, ela trava, ela não consegue avançar no conteúdo. Porque é uma teia, né? Vai puxando uma coisa, um assunto vai conectando no outro, e se você lá na base, lá atrás, por exemplo, não pegou a legislação direito, porque ficou com uma dúvida, lá na frente, quando começa a construir o documento, não encaixa, né? E aí eu disse, nossa, eu vou ter que criar um jeito. E aí foi o que eu pensei, digo, eu vou me dedicar ao máximo a resolver essas dúvidas. E outra coisa que eu me preocupei quando eu montei o CZP, que eu não queria enrolar. Eu quero que a pessoa, se a pessoa fizer essas 8 semanas, ela fizer um hiperfoco, ela resolve.
Porque após, sei lá, 12 semanas, 18 meses, 12 meses, 18 meses para entrar em campo. Não dá. O mundo está muito dinâmico. Então, assim, a pessoa quer pegar esse conhecimento e botar na prática amanhã. Por isso que eu formatei ele em 8 semanas. Só que agora ele começou a aumentar tantas horas que daqui a um pouco acho que eu vou ter que aumentar um pouco isso. Ou, na verdade, eu vou ter que condensar uma parte do curso para o cara terminar em 8 semanas e entrar em campo e dar mais tempo para ele continuar com as outras partes. Porque agora, por exemplo, depois eu comecei a fazer uma anuidade agora porque o aluno que passou, ele quer continuar ali com a gente. E aí eu venho acrescentando mais e mais coisas no CZP. Aí, da turma 6, eu acho que ainda já não teve aula com o contador, talvez, não teve na sua turma. Aí depois teve... aí já tem lá dentro a aula de contabilidade, tem a aula com social media, tem a aula de inteligência emocional a mais com a Paula, tem o que mais? Tem a prática baseada em evidências, tem uma aula de inteligência artificial, tem agora uma aula de prosperidade e construção de patrimônio. E essas coisas eu percebi porque não adiantava o aluno vencer vencer nessa área, mas perder toda a capacidade mental dele de ser estressado, de não saber lidar com as emoções e tudo mais, porque é uma área que exige um pouquinho. Se tu for o perito, você vai ser muito pressionado, né? Então, nessa construção, eu me comprometi com duas coisas: de não ter reserva de conhecimento, e quando o aluno aponta um gap, né, um gap ali, que está faltando isso, eu sempre vou atrás para complementar. E eu fico bem feliz desse teu feedback, e a maioria dos alunos fala mesmo que a comunidade faz toda a diferença, né? De você saber que não está sozinho, de um monte de... São 100 e poucas cabeças pensando naquele mesmo objetivo, né? E as ideias vão pipocando, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso, né? E lá a gente, na comunidade, tem colega que atua com neuro, com cardio, com pneumo, com gineco, com ergonomia, né? Então, a comunidade é sensacional. Não, é fantástico, assim, a entrega, o trabalho em conjunto, essa questão de comunidade, ela vem muito forte ali no CZP, no VIP CZP, né, depois do curso. E isso que você falou, assim, é o grande diferencial. A gente aprende muita coisa na teoria, que vamos fazer uma pós, vamos fazer isso, mas na prática você consegue lidar. Então ali, se você seguir direitinho como você manda, você consegue ir para a prática, você consegue ir em campo, que era o que acontecia comigo. Se eu tinha uma perícia, se a empresa tinha uma perícia, eu já ia antes, lia o documento, chegava para a perícia e, eu discutia de igual com igual para médico. Lógico, gente, uma questão Douglas, a gente discutir e outra coisa é você conversar. Mas quando ele fazia, eu falava, não, peraí. Eu lembro de uma vez que um perito foi lá e foi fazer, uma das análises era ele analisar um carrinho, que a pessoa que estava reclamando estava falando que ela tinha que carregar um carrinho por uma distância muito longa. Ok. Aí ele pegou e foi fazer a análise do condinamômetro, só que era uma análise totalmente errada. Aí eu falei aqui, mas você não está analisando empurrar, tá de uma forma errada. Eu podia ficar calada e impugnar o laudo, mas aí ele ficou me olhando, parou. Então, assim, você consegue, se você tem as ferramentas, se você sabe o que você está falando ali no momento, você adquire uma autoridade. A ergonomia já me deu muito isso. Eu acho que é uma quebra de paradigma a ergonomia, porque o médico, ele sabe que ele precisa do ergonomista. O médico, ele não trabalha sozinho dentro da área da medicina do trabalho, diferente de vários colegas. Então, ali é uma equipe já. Quando você entra para a área jurídica, você está ali junto, você acompanha, você responde muita coisa. Então, você tem essa autoridade que você não tem em outra área da fisioterapia. E eles valorizam, por mais que as pessoas falam que não, eles entendem sim que ali é um gap deles, que eles ajudam. Eu tenho parceiros médicos, então, às vezes, aqui em São Paulo, eles fazem as avaliações e depois eles discutem sim com o fisioterapeuta, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que você acha? Então, você tem uma autoridade, a sua profissão, ela tem valor, sim. Às vezes a gente também tem a mania de não julgar o fisioterapeuta. Você é um fisioterapeuta, área da saúde. Não é isso.
Nessa área você tem valor, você tem que provar, não é bater boca com ninguém, sabe? É com técnica, com educação, mostrar para ele a importância do seu trabalho, você consegue sim, você tem muito valor. Com certeza, com certeza. E Thaís? Às vezes as perícias são de psiquiatria, por exemplo, e nós, como fisioterapeutas, não temos muita base para poder falar isso, né? Mas você consegue conversar com o psiquiatra, tipo assim, olha, se você tá achando que ele tem uma isso aqui, vamos ver como é que tá a questão da ergonomia. Você consegue escrever isso com o advogado, você consegue ler para ele. Uma das coisas que eu também vejo, Douglas, assim, é a gente educar os advogados da maneira correta. Os meus advogados, eu faço assistência técnica e jurisconsultoria, porque eu atendo muitos advogados em BH, muitos advogados em Minas. E muitos deles, eles mandam um documento e eu vou traduzindo para eles. Olha, isso que ele está falando é relacionado a ombro. Síndrome do pacto é ombro, isso é coluna, isso é desse jeito. Você educa. E aí você também ganha autoridade. Você mostra para ele, olha, vai para esse caminho, segue essa linha, tira esse documento, coloca esse documento, o que é esse CID, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver, pede isso para a empresa. Então você consegue sim, quando você mostra para ele a importância, ele confia no seu trabalho. Então a jurisconsultoria é uma das áreas também que é muito boa. Às vezes você não tem tempo de ser o perito, como eu estou em outro estado, eu não consigo ser assistente técnico o tempo todo, às vezes eu não consigo acompanhar aquela perícia, mas se eu já... Então, é essa educação também que a gente precisa passar. E os advogados, eles são muito abertos a isso, são muito solícitos, eles precisam da gente estar ali, precisam da gente bombardeá-los de informações e de conhecimento. Me diz uma coisa, então, você tem trabalhado também como jurisconsultor, porque o que acontece? Quando a gente fala isso na rede social, principalmente, eu tenho muito hater, né? Nossa... Eu tenho muito... E a gente aprende que quando a gente tem hater é porque você está no caminho certo. Você mexe com a dor da pessoa. Então, assim, eu falo que é possível trabalhar à distância, fazendo essa consultoria, pegando o seu conhecimento e colocando a dispor do advogado de uma forma não presencial, os caras que é fantasioso. E não é, né? Você está aí em Sorocaba e está atendendo os teus clientes lá em BH. E eles te remuneram por isso. Não te remuneram? Sim, eles me remuneram. Então, assim... Eles me mandam os atestados. Antes até de entrar com a petição, o que eu preciso? Então, como eu trabalhei muito tempo em Belo Horizonte, eu comecei a, olha, vai nesse fisioterapeuta, pede essa informação pro médico, eu até falo, olha, você vai chegar lá e vai falar pro médico que você quer isso. A pessoa vai ter instruída pro médico, para ele entender melhor o que ele precisa. Então, você instrui o seu advogado. E a jurisconsultoria, ela é remunerável sim, porque muitas vezes eu não consigo avaliar, eu estou de longe, como que eu vou avaliar uma força? Como que eu vou avaliar uma incapacidade do trabalhador? Mas eu consigo acompanhá-lo de perto e trazer todas as dificuldades que o advogado precisa, que o advogado tem. E fica mais fácil a construção. Que legal. E o investimento que você fez no CZP, você já conseguiu recuperar? Já consegui recuperar. Que bom. Eu consegui recuperar 2 clientes. Com os meus 2 primeiros clientes, eles foram recuperáveis. E hoje eu vejo que, assim, eu cobrei muito barato, porque eu queria entender, sabe? Na verdade, os meus 2 clientes de fora, porque como eu ainda estava na empresa quando eu comecei o curso, quando eu saí da empresa e fiz meus 2 primeiros assistências técnicas, e como eu estava começando, eu cobrei muito barato, eu já paguei. Então, o curso hoje é lucro, se a gente for considerar. Que bom. E é isso, se você se dedicar... É lógico, Douglas, assim, o terapeuta, ele já deveria aprender isso na profissão. Na grande maioria das vezes, a gente tem que abrir uma clínica, tem que abrir um estúdio. Já é raro os fisioterapeutas trabalhar de CLT. Eu acho que eu já era raro, porque eu trabalhei de CLT a grande maioria da minha jornada, da minha carreira como fisioterapeuta. Já é raro. E a gente tem que aprender, sim, a ir atrás, a bater na porta, a falar que você é, a explicar, porque às vezes aquela pessoa não sabe, mas ela conhece alguém que entenda, alguém que você pode direcionar, entender muitos nãos, e colocando as sementes ali. Então, coloca as suas sementes,
e com cuidado elas germinam. Então, sim, é uma mudança de mentalidade. Qualquer pessoa que fala comigo assim, vai fazer fisioterapia, faz esse curso, faz o curso do Douglas, é um curso diferenciado, é um curso que você vai aprender de verdade, é um curso que você vai acompanhar, te dar a mão, aquela ideia de vai te dar a mão e te ajudar o caminho, né? Tipo, vem pro caminho, vem que a água é quentinha, pode vir, pula, que a água é quentinha. Cara, é verdade, a gente... eu também, quando eu fiz curso, assim, os antigos, né, eu nunca tinha uma entrega legal. Eu conheci entregas diferentes quando eu comecei a ir para o mundo do digital, né, o pessoal do digital faz umas entregas, assim. Eu participei de um evento de um player chamado Victor Damasio, que se chama, tem um evento dele que chama Damasio, é um dia de palestras de marketing. E o evento era virtual, né? Tem presencial e virtual. E aí, o ingresso não era muito barato, mas enfim, eu comprei o ingresso. E, cara, tipo assim, uma semana antes do evento, chegou uma caixa pra mim aqui. Tipo assim, ó, com o squeeze pra eu tomar água no evento, o caderno, a caneta, uma barra de cereal, um pacotinho de semente e uma mensagem do cara dizendo, olha, eu quero que você se distraia só um pouco durante o evento. E você só vai sair desse evento para fazer xixi, mesmo que você esteja em casa. Se nós não vamos parar para almoçar, nada, vamos tocar direto. O lanche que você precisa para ficar até o fim tá aqui. E, cara, aquilo chegou numa caixa para mim, aquilo foi impactante, assim. Tipo, putz, olha só o que os caras fazem. E aí, até hoje também, o aluno eu tenho enviado para... Sempre mando o certificado com alguma coisa, né? Um brinde, alguma coisa. Porque realmente a entrega, o pós-entrega também, né? É fundamental para você manter aquela pessoa perto de você, né? Manter a comunidade em dia. Então, a gente tem muito cuidado com isso também. Eu até ia te falar que uma das coisas que eu tenho é o adesivo. E o meu filho... Ele pega o adesivo e fala que a mamãe é da polícia, porque ele viu o adesivo. Então, assim, mamãe, você é da polícia? Por que tem esse adesivo? Não, meu filho, é o trabalho da mamãe. Então, tipo assim, ele se identifica já com aquilo, né? Tipo, ele vê como que é legal. Esses eventos digitais, eu também participei de alguns que você fala, meu Deus, que entrega, assim. E uma das coisas dessa que você fala de reserva de mercado, isso também vem do digital. Como eu já participei de vários cursos, que é isso mesmo, eles trocam informações, que eu falava, cara, mas como que as pessoas trocam informações dessa forma? São negócios. E tá todo mundo para crescer junto, e é isso que tem que ter essa mentalidade. Eu não sou concorrente de ninguém, eu sou parceira de trabalho de várias pessoas. Não existe concorrente, tipo, eu vou cobrar mais barato que fulano. Não tem concorrente. É parceira, é parceria. Mesmo que a pessoa estiver na minha cidade, olha o tanto de advogado que tem. Então, assim, se todo mundo dividir, tava todo mundo ganhar junto, sabe? Então, eu não sei de ninguém que é de Sorocaba, eu não vejo aqui. Mas tem em São Paulo, gente, e a gente se divide e tá tudo certo. Não existe concorrência. Não existe eu vou cobrar mais barato para fulano fechar comigo. Não, é todo mundo ali para crescer junto. É isso que também tem no grupo. Você não precisa concorrer com preço, você concorre com diferenciação. Esse o nosso... O nosso sentimento é aquele que, até essa frase é do Dr. Tiago ali, que é o nosso professor também. Que é quando a maré sobe, quando você sobe a régua e sobe a maré, todos os barcos se beneficiam da subida da maré. Então é isso que a gente faz também, de subir a régua dentro da fisioterapia. Quando eu brinco e digo que a gente é tropa de elite, é porque realmente, quando dá problema, sempre alguém pede um conselho para um fisioterapeuta forense. Porque sempre vai envolver um erro, um prontuário que não foi bem, um problema judicial, um paciente que está incomodando. Cara, eu recebo muita pergunta, mas olha só, o que pode acontecer comigo? Então as pessoas se aconselham com a gente depois. E, obviamente, como você falou, não é fácil, e acaba que a gente está sempre estudando para se atualizar, né? Se atualizando. E isso deveria
deveria ser um hábito do fisioterapeuta. Porque a gente pega pessoas que a pessoa se formou e nunca mais fez nada, né? E aí ela só senta e fica reclamando, né? Porque, né, não ganho bem, porque aí fica, como você falou, esperando o piso. Cara, quando você bota a sua responsabilidade ou a sua expectativa no mundo lá fora, a frustração é certa, né? Você vai esperar a gasolina baixar, você vai esperar a economia voltar, você vai esperar o piso chegar e você não tem influência nenhuma nesses itens aí. Zero influência. Você não tem como fazer nada nesses itens aí. O que você pode fazer? Você pode estudar por conta. E hoje não dá... a desculpa, eu não tenho dinheiro para estudar. Cara, isso é uma desculpa de uma vítima que não vai vencer nunca. Porque na minha época, em 2011, não tem YouTube. Que YouTube para estudar que tinha? Não tem nada, cara. Porra, então hoje, meu Deus, tudo tá no YouTube. Tudo. Não tem o que você não consiga estudar. Mas não adianta, né? Aí você tem que... Você tá falando de 2011, eu formei em 2007. Imagina para achar um artigo científico como que era não tinha Google Tradutor, Porra, não tinha YouTube, tinha mal Facebook. Orkut. Tinha Orkut, onde a gente ficava postando foto, não eram negócios, não tinham as pessoas para falar sobre isso. Então, assim, é uma mudança mesmo. Isso que você falou, imagina você ter que falar o tempo todo para pessoas que não são da área da saúde, como... É uma das coisas que eu aprendi na ergonomia, né? Como que eu ia falar para alguém que aquilo era importante, só falando que aquilo era importante? Porque o gestor não quer saber se é importante cuidar do trabalhador, ele quer que a produção aconteça. Então, você tem que mudar a fala. E a questão do fisioterapeuta forense é a mesma coisa, você não vai chegar e vai ficar falando advogado, não, você tem que falar com ele da forma que ele entende. Olha, se você for por esse caminho, a chance de sucesso é muito maior. É claro que não é uma garantia de sucesso, porque a gente também não é o juiz e dono da razão, mas você consegue sim fazer coisas. E isso que você está falando, as pessoas não estudam. A gente não tem essa... vou estudar meia hora. Não, você tem que estar estudando o tempo inteiro. Não existe um protocolo jurídico. Sim. Não é um protocolo de fisioterapia que em 8 semanas. Não, tem um protocolo jurídico, o rito do que acontece ali. E você tem que estar entrando no mercado, né? Tem que acompanhar. Isso aí. Thaísa, nosso tempo aqui está se esgotando. Se quiser deixar uma mensagem final aí para os teus colegas, para quem vai te assistir depois, a gente vai arrumar aqui o vídeo direitinho. Vamos botar uma musiquinha. Agora o cachorro não vai latir mais. Pobrezinho. Prenderam o cachorro. Botaram uma mordaça no cachorro. Eu acho que, Douglas, assim, existe um mundo diferente do mundo que a gente aprendeu na faculdade. Existe um mundo que é valorizado, existe um mundo que o seu conhecimento vale, e não vale só dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida. A qualidade da sua vida é importante, você ter tempo para fazer suas coisas. A gente está aqui tendo tempo para conversar, para se divertir, você consegue. Você consegue. Então, a grande coisa é, saia dessa bolha, esse mundo que você está vivendo, que existe um mundo muito legal que é a fisioterapia, que você é valorizado, você tem seu tempo, você tem a liberdade, uma coisa que a gente não tem quando não é fisioterapeuta forense. E você tem quando é. Então, você vai conseguir conciliar, sim. Eu sou mãe, eu consigo conciliar com meu filho, eu trabalho, eu consigo conciliar com a minha família, consigo ter tempo para as minhas coisas. E eu consigo crescer como profissional. Então, eu não tenho que ficar dividida. Hoje eu não tenho bola dividida, hoje eu tenho bola conjunta. Todo mundo tá ali e conhece o valor do trabalho. Você é valorizado, sim. Existem pessoas que querem nosso conhecimento. Elas são sedentas por aquilo que a gente acha que não são, e são. Então, muda a cabeça, venha para o grupo, venha para a comunidade, faça, sim, essa jornada
participe, dá a mão pro Douglas que ele vai te puxar e você vai conhecer um caminho que você não conhece, entendeu? Deixa ele te conduzir. Ele é um mentor fantástico. O curso é fantástico, ele ajuda, ele é aquela pessoa que eu te garanto que você nunca teve na faculdade. E olha que se eu for contar os anos, eu tenho 12 anos de cadeira, né? De tudo, quase. E eu nunca vi ninguém dando a mão e falando, vai, é aqui o caminho. É essa a mensagem que eu tenho para deixar para os meus colegas e que você esteja logo, logo lá no grupo do VIP com a gente, né? Com todo mundo ali, Todo mundo ganhando junto. e respeitando junto. Exatamente. Muito obrigado, Thaís, pelo teu precioso tempo. Foi muito bom conversar com você, conhecer a sua história, saber essa transformação e a tua jornada aí ao longo desse tempo. Fico muito feliz, assim, meu propósito é enaltecer a fisioterapia, é que outros fisioterapeutas vivam a vida que eu vivo hoje e que essa transformação possa se acontecer em menos tempo, porque eu demorei 10 anos, sei lá, 7, 8 anos para conseguir ter isso, e ouvi de você que talvez em novembro você estava de um jeito e agora quase, sei lá, 10 meses depois você está de outro, né? A transformação, sei lá, eu demorei 10 anos, você demorou 10 meses, cara, isso né? Isso é surreal, né, meu? Muito bom mesmo. E se você falasse comigo antes do curso, há um ano atrás, quando eu comecei a olhar, há um ano atrás, eu era a pessoa que eu saía chorando todos os dias da empresa. Eu saía chorando. Quem via, eu tenho pessoas que falam, para, meu marido fala, para, sai desse lugar. E hoje, tipo, eu fico rindo, eu dou risada, eu fico assim, você é feliz de verdade. A gente consegue. Esse mundo que você está pensando, ele existe sim, é muito bom estar aqui, é muito bom. E eu sei que é só o começo, né? E a sua frase eu levo para minha vida, tá? Seja tão bom que você não possa ser ignorado. Seja muito bom. Não seja mediano. Mediano tá cheio de nota 6. Seja muito bom, que as pessoas elas vão te procurar sim. Com certeza. Então, é isso. Muito bom. Thaís, muito obrigado mais uma vez. A gente está gravando isso numa sexta-feira, então eu vou te desejar um excelente final de semana. Que você possa aí curtir com a família. E seguimos lá no nosso grupo, conversando, trocando ideia e crescendo juntos. Sucesso? Sucesso para nós. Valeu! Valeu!